Bom, e para mais um vídeo de hoje, as piores modinhas da internet. E o assunto de hoje é a modinha Red Pill. Essa modinha que é definitivamente uma das piores modinhas que se tem aí na internet. E a Red Pill, o que seria Red Pill? Red Pill é um grupo de caras que eles acreditam que descobriram como é que funciona a mente das mulheres e como funcionam os relacionamentos entre homens e mulheres e o porquê elas escolhem certos caras em detrimento de outros. E que, na verdade, a sociedade estimula e promove a promiscuidade e o comportamento que eles consideram errado nas mulheres, e que isso tudo seria muito por conta do feminismo, e é por isso que as mulheres são tão promíscuas e galinhas e modernetes e que não têm muita responsabilidade, e é por isso que os homens estão se ferrando. E assim, essa modinha, ela é uma verdadeira armadilha para jovens, para meninos ainda que estão aí no começo da jornada de suas vidas. Normalmente é um perigo para jovens que normalmente que já são meio inseguros, que são um pouco frustrados e que não tem muita direção sobre a vida e que acabam sim tendo um certo tipo de dificuldade em relacionamentos no geral. E por causa da sociedade individualista de hoje em dia, eles não têm muita opção do que desabafar, aonde encontrar certas respostas, e normalmente eles recorrem à internet e podem, enfim, cair nessa armadilha da cultura Red Pill e se prejudicar muito por conta disso. Então, normalmente, uma frustração, um ressentimento que era inicial, normal, de qualquer adolescente comum aí no dia a dia, pode se transformar em crônico quando é exposto e aprende conteúdo desse determinado nicho, né, dessa filosofia aí que não presta. E às vezes situações que seriam normais, que seriam banais, por exemplo, um término de relacionamento, ou levar um fora, ou ser rejeitado, que seriam situações normais, comuns, que não deveriam ter tanta importância assim, muitas vezes são vistos como provas irrefutáveis que as mulheres já não prestam e existe uma certa cultura que, na verdade, prejudica os homens que não são tão atraentes assim sexualmente. A galera meio que dessa turma aí vive nessa pira aí. E pelo menos para mim, essa cultura Red Pill, ela é muito paradoxal e que distorce totalmente a mente do indivíduo, porque simplesmente o indivíduo, a pessoa que acaba indo para esse lado, normalmente eles começam porque eles se sentem inseguros sobre questões de relacionamento e eles buscam determinadas respostas, e nessa busca eles acabam encontrando a cultura Red Pill. E a cultura Red Pill nada mais é do que eles dizem que não é para ligar muito para as mulheres, não é para ligar muito para os relacionamentos, e que você tem que focar mais em si, e que você não tem que se dedicar tanto às mulheres, você não tem que estar tanto emocionalmente envolvido com as mulheres. Mas isso para mim é totalmente paradoxal, porque no fundo eles acabam agindo dessa maneira porque no fundo eles querem sim serem o centro da atenção das mulheres, serem olhados pelas mulheres. Eles querem sim ser o cara que quase não é rejeitado. Então deve ser muito, muito, muito complicado, porque se imaginando nessa situação. Imagine que você quer muito, muito, muito uma coisa, que é
querer mais a atenção das meninas. E daí, você se depara com uma filosofia de vida que diz que para você conseguir isso, você tem que fazer o contrário, ou seja, você não pode ligar muito para isso, que você tem que focar em você e que você tem, enfim, que se distanciar desse tipo de cara que fica correndo atrás das mulheres. Só que o cara é tão desesperado para ser esse cara que teria vantagem com as mulheres, que eles simulam e agem totalmente diferente daquilo que eles realmente querem. Imagine isso, o estrago, a ansiedade, a piora que isso causaria na mente do indivíduo. Porque, no fim, eles querem muito, muito, muito se darem bem com as mulheres, mas eles têm que seguir uma filosofia, uma atitude que seria agir ao contrário disso. Ou seja, eles teriam que ser indiferentes, eles não poderiam ligar muito para isso, e eles teriam que serem autossuficientes, individuais, mas, no fundo, eles fazem tudo isso, eles simulam ser esse cara indiferente para no fim ter o objetivo de sim se tornar aquele macho alfa, aquele cara que quase não é rejeitado e que as mulheres adoram. E isso deve causar um transtorno mental, um sofrimento emocional muito grande, porque eles têm que agir de maneira totalmente contrária com aquilo que eles desejam muito.